1993, o Museu Metropolitano de Nova York dedicou uma sala especial todinha montada sobre a cidade de Shushan. Realmente uma grande cidade. Os arqueólogos e antropólogos trabalharam intensamente a região e puderam redescobrir em detalhes o ambiente cultural e político que lá existiu há mais de 2000 anos atrás. Hoje se sabe cientificamente da grandiosidade dessa cidade que chegou a ser a capital política e cultural de um grande império no Oriente. Está curioso por saber que cidade é essa? É a cidade de Susa, ou Suzã. Suzã era uma antiga cidade do Próximo Oriente, capital do Elão, e que fez parte também dos impérios babilônico, persa e parto, localizada a cerca de 250 quilômetros a oriente do rio Tigre, no que é hoje o sudoeste do Irã. É atualmente um grande campo arqueológico e uma cidade com seu nome antigo, Shushan, situa-se nas proximidades. Pois foi em Shushan, ou Suzã, que aconteceram os fatos que narrarei a seguir. Uma história quase inacreditável, tendo como protagonistas 5 personagens. Aconteceu por volta do ano 480 a.C., num contexto em que, após a destruição do primeiro templo de Jerusalém, o povo judeu havia sido espalhado por muitas cidades do Império Babilônico. Estavam exilados, e o exílio é sempre uma situação muito difícil. O primeiro personagem dessa história trata-se de um rei chamado Assuero, um poderoso homem que estava no início do seu reinado. Reinou desde a Índia até a Etiópia, e o seu trono estava estabelecido na cidade de Suzã, sua capital. Não havia homem com mais poder na terra naquela época do que o rei persa Assuero. O segundo personagem importante da história é uma rainha chamada Vashti. Embora não saibamos muita coisa a seu respeito, somos informados de que era uma mulher de forte personalidade e independente que não temia impor-se à vontade do rei seu marido. Ela foi a pivô de toda a trama que virá pela frente. O terceiro personagem chama-se Amã, um oficial perverso, rico e influente na corte do rei. Ele foi promovido pelo rei e ocupava a segunda mais alta posição do reino. Se tornará o vilão da história. A quarta pessoa de importância nessa história chama-se Mordecai, homem piedoso, judeu exilado, que vivia na Pérsia. Muito bem, já deu para perceber que estamos falando do livro de Esther, o nosso quinto e mais importante personagem. Curiosamente, o livro de Esther é o único da Bíblia que não menciona o nome de Deus, mas se percebe claramente o dedo de Deus dirigindo todos os detalhes com a finalidade de promover a salvação do seu povo. Vamos ao enredo. Embora seja conhecido pela maioria, porém a sua história encerra lições eternas que não se esgotam nem se apagam com o tempo. Esther, seu nome verdadeiro Hadassa, que significa fragrância, uma linda garotinha, filha do tio de Mordecai. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomou como filha. Imagine o sofrimento dessa criança, chorando dia e noite o carinho da mãe, os afagos do pai, que não mais existiam. E ainda numa terra distante, onde tudo lhe era estranho e sombrio. Posteriormente, o seu nome foi mudado para Esther, nome persa que significa estrela. Enquanto isso, o rei Assuero estava em dias de glória. No seu terceiro ano de reinado, ofereceu uma suntuosa festa a todos os nobres do seu reinado. E aproveitou para mostrar as riquezas, a glória do seu reino, o esplendor de sua excelente grandeza. Curiosamente, essa festa durou 180 dias. Já pensou 6 meses? A certa altura da festa, ele desejou apresentar aquilo que de melhor possuía, a rainha. Então ele pediu que entrasse Vashti, sua mulher, para que todos pudessem contemplar e admirar sua deslumbrante beleza. Aconteceu um problema inesperado. Ela negou-lhe o pedido. Simplesmente não aceitou desfilar perante os convidados. Isso causou muito constrangimento e até um certo tumulto no ambiente. Ninguém gostou dessa atitude da rainha. O rei, envergonhado, ficou furioso e não teve outra alternativa a não ser expulsá-la e tirar-lhe a coroa, destituindo-a da função de rainha. O que deve ser lembrado é que a jovem Esther não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ela não sabia absolutamente nada do que ocorria no palácio do rei. Ela continuava na sua rotina, dando conta de suas responsabilidades diárias. Passaram-se 4 anos, e agora o solitário rei precisava de uma esposa que reinasse no lugar de Vashti.
Então seus assessores começaram a providenciar alguém que acima de tudo fosse a mulher mais bela da Pérsia. E Mordecai consentiu em que Ester, entre outras, também se apresentasse como candidata. E ela foi. No dia marcado, para sua surpresa e alegria, Ester recebe a espantosa notícia de que a coroa real lhe pertenceria. Entre tantas, ela havia ganhado o coração do solitário rei, escolhida e eleita a rainha da Pérsia. Agora, imagine a reviravolta que houve na vida dessa moça felizarda, mas note a beleza do caráter de Ester, é que ela não se deixou estragar pela sua grande ascensão. Uma pessoa mais fraca teria ficado atordoada e cheia de orgulho e arrogância. Ela jamais esqueceu, nem deixou de viver a simplicidade e a fé adquiridas em sua conturbada infância. Meu caro, este é o prodígio da soberania divina. Trabalhando por trás das cortinas, Deus está movendo, empurrando, rearranjando eventos, assim como mudando as mentes até que possa extrair do mais carnal e secular dos ambientes uma decisão que irá colocar seu plano perfeito em andamento. Não caia na armadilha de pensar que Deus está dormindo ou que Ele está fora do ar quando se trata dos problemas humanos, sejam eles quais forem. Marque isso profundamente no seu coração. Deus está sempre ativo. Os caminhos dele são, porém, tão diferentes dos nossos que tiramos rapidamente conclusões falsas e reagimos sem refletir, ou ficamos paralisados, em pânico. Respire fundo agora e leia o lembrete eterno de Isaías no capítulo 55, versos 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo pela qual a designei. Dois homens conversavam nervosamente. O assunto parecia ser de muita importância e urgência. Na verdade, eles estavam preparando um plano de assassinato ao rei Assuero. O problema é que, sem o saber, eles estavam sendo observados. Isso chegou ao ouvido de Mordecai, o qual o revelou à rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mordecai. O caso foi investigado e, após apurarem os fatos, foram imediatamente executados numa forca. Depois dessas coisas, um mal ainda maior estava por acontecer. E agora entra em cena o último personagem dessa história, o temível Amã. O rei Assuero deu uma promoção a Amã. Ele foi engrandecido a tal ponto de se tornar o mais importante do império, abaixo do rei. Espera um pouco. O que está acontecendo? Quem salvou a vida do rei não foi Mordecai? Não foi ele quem descobriu a conspiração contra o rei? Por que Amã está sendo promovido? Lembre-se, a vida não é só penosa, é também justa. Talvez você esteja pensando neste exato momento que será promovido porque se esforçou mais no trabalho. Você apresentou boas ideias, você fez mais pelo seu chefe, portanto, nada mais justo do que você ocupar a posição que esteve esperando. Cuidado! Pode ser que isso não aconteça simplesmente porque as coisas erradas acontecem. Porque a vida não é justa? Não. Por causa do mal. Quando o direito governa, a justiça reina. Mas quando o mal espreita no coração, surge a injustiça. E foi exatamente isso que aconteceu quando Amã, dentre todos, recebeu a autoridade e foi promovido. A partir daí, Amã achava que pela sua importância deveria receber a reverência de todos. Ai daquele que não se inclinasse e se prostrasse diante dele. Mordecai, como todo judeu, jamais aceitou prestar tal reverência a um mortal. Portanto, não se inclinava nem se prostrava. Quando inquirido pelos servos do rei do porquê dessa sua rebeldia, disse apenas, sou judeu. E a isso fizeram saber a Amã. Ao ouvir esse relato, Amã, o primeiro-ministro do rei, ficou furioso, marcou uma audiência urgente com o rei, acusou perversamente o povo judeu de seguir leis próprias e que a única solução seria a sua eliminação total. Assim ele obteve a aprovação para o seu sinistro plano. As sortes foram lançadas e o dia do massacre fixado. Agora imagine a cena. Seriam destruídos num só dia milhares de crianças, jovens, mulheres, idosos
e ainda teriam os seus bens saqueados. Amã não somente queria matá-los, como também torturá-los. A notícia foi espalhada com rapidez por todas as províncias e, por onde chegava, causava pânico e terror entre os judeus. Porém, Mordecai descobriu essa conspiração a tempo e não tinha tempo a perder. Dirigindo-se à rainha Ester, cuja identidade judaica e cujo parentesco com ele tinham sido mantidos em segredo diante do rei, apelou dramaticamente para que ela intercedesse junto ao rei a fim de salvar a vida do povo a que ela pertencia. O momento exigia ação e rápida, e a rainha Ester era a única esperança. Era proibida a entrada de qualquer pessoa perante o rei sem ser convidada. Mesmo a rainha não tinha esse direito, e quem tentasse fazê-lo poderia lhe custar a vida. Mas ela tinha que falar urgente com o rei se quisesse salvar a si e ao seu povo. E aqui está um dos momentos mais emocionantes da história, quando a rainha decide defender o seu povo, mesmo que isso lhe custasse a vida. Disse ela: morrendo, morrerei. Essa postura de Ester não foi um ato irrefletido ou exibicionista, mas um ato movido por uma fé inabalável e muito amor pelo seu povo. Então, antes de entrar sem ser convidada diante do rei, ela convocou a todos os judeus para que se preparassem juntamente com ela através de jejum e oração. Disso dependeria o seu sucesso. No terceiro dia de jejum e oração, logo pela manhã, Ester colocou as suas vestes reais e saiu com determinação. Não dá para imaginar a angústia que se passava no seu coração nesse momento, mas posso imaginá-la andando silenciosamente pelos imensos e frios corredores, correndo o risco de ser presa a qualquer momento, até chegar ao aposento do rei. Chegou. Consciente do perigo que corria, entrou mansamente. Lá estava o rei, sentado no seu trono, rodeado por seguranças, sempre em prontidão. Quando de repente o rei se levanta e graciosamente a surpreende, estendendo-lhe o cetro. Que alívio! Lendo o texto sagrado, pela forma carinhosa com que o rei a recebeu, dá a entender que ele estava com saudades da rainha, porque já faziam 30 dias que não havia. Dá a entender também que ele percebeu pelo semblante de Ester que algo estava errado. Quando ele pergunta: o que está acontecendo, rainha Ester? Ester já sabia o que falar e foi logo ao assunto. Na verdade, ela já havia com muita habilidade preparado uma ardilosa contra-armadilha para Amã. Para colocar seu plano em ação, ela convida o rei e também a Amã para uma festa. Essa festa teria que ser naquele mesmo dia. Logicamente que aceitaram o convite, beberam e se fartaram. Amã saiu todo feliz da vida. Ela estava apenas preparando o caminho e sondando seu prestígio diante do rei. A certa altura da festa, o rei perguntou: qual o seu pedido, rainha? Então, aproveitando o bom momento, ela disse: permita-me oferecer-lhe outra festa e lá declararei o meu pedido. É isso que ela queria. Estava dando tudo certo, porque o seu pedido não poderia ser feito naquele momento. Então, ela ofereceu uma festa ao rei e a Amã e os convidou para o dia seguinte. Amã saiu dali feliz, satisfeito, sentindo sua onipotência. Porém, a caminho, encontrou-se com o seu arqui-inimigo Mordecai, que mais uma vez passou diante dele sem curvar-se para reverenciá-lo. Inadmissível. Ele ficou furioso, mas se controlou e voltou para casa com orgulho ferido. Chegando em casa, mandou chamar os amigos e a família para um show de exibicionismo. Então começou a falar dos seus filhos, de sua riqueza, começou a ostentar as promoções que havia recebido do rei, dizer que era a pessoa mais importante do reino, disse ainda: além de tudo, fui a única pessoa que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei e ainda me convidou para outra festa amanhã. Mas vou dizer uma coisa, e por isso chamei vocês. Tudo isso não me vale nada enquanto continuar vendo aquele judeu Mordecai sentado na entrada do palácio. Aí todos lhe deram uma sugestão: amanhã mesmo, manda fazer uma forca e peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Ele gostou da ideia, ouviu tudo o que queria. Ele aceitou imediatamente a sugestão e mandou construir uma forca de 22 metros e meio de altura. Nessa noite o rei não estava conseguindo pegar no sono, e para não ficar rolando na cama, pediu a um funcionário que lesse para ele o diário do reino. Quando chegou na parte que contava como Mordecai havia descoberto o plano para assassiná-lo, ele pediu que parasse um pouco e perguntou qual o reconhecimento que fizeram a Mordecai em retribuição a isso que ele fez.
Nada fizeram a esse respeito, responderam eles. Exatamente nesse momento, entra Amã, no pátio ao lado de onde estava o rei, com pedido ao rei em mãos para enforcar Mordecai. Quem está no pátio? Disse o rei. Amã, disseram. Mande que entre, ordenou o rei. O rei lhe disse, eu quero ter o prazer de homenagear um certo homem. O que devo fazer por ele? Pensou Amã, logicamente, que esse homem a quem o rei quer homenagear sou eu, é claro. Que sou eu. Quem mais poderia ser? Então disse Amã ao rei, mande trazer as roupas que o Senhor usa, e também o cavalo que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo, depois entregue essas roupas e o cavalo nas mãos de um dos mais altos funcionários do reino, e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Então disse o rei a Amã, vá depressa, pegue as roupas e o cavalo, e faça com o judeu Amã tudo isso que você acaba de sugerir. Ele ficou pálido. Agora imagine a cena, grotesca cena. A ordem do rei não poderia ser contrariada. Aliás, a sugestão foi do próprio Amã, portanto, não poderia oferecer nenhum sinal de resistência ou descontentamento. Teria que fazer com alegria e felicidade, exatamente como ele próprio havia proposto. Então lá foi Amã, sem relutância, cumprir humildemente a sua designada tarefa. Fez tudo conforme ele próprio havia idealizado, sem esquecer um só detalhe. Fique imaginando o rosto de Amã colocando as roupas em Mordecai. Ao ver essa cena, o rei deveria estar pensando, bom menino, você será o próximo. Quando chegou em casa, mais uma sessão de risadas contidas por parte da família. Chegou a hora da festa. Lá estava Amã, na companhia do rei, tentando esconder o vexame de horas atrás. No momento em que estavam alegres, comendo e bebendo, chegou a rainha Ester. O rei estava curioso por saber o seu pedido e logo perguntou, peça o que você quiser, que te darei mesmo que seja a metade do meu reino. Era agora ou nunca. Então, sem pestanejar, ela foi ao ponto. A única coisa que eu quero do Senhor, ó rei, é que não me deixes morrer tanto a mim quanto ao meu povo. O rei ficou apavorado, buscando entender o que estava acontecendo, e ela continuou, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Perdoe-me por incomodá-lo por uma tragédia tão sem importância como essa. Mas quem é esse homem que está pensando em fazer isso? E onde está ele? Perguntou o rei extasiado. Ester, quase em lágrimas, respondeu, o nosso inimigo que nos aterroriza e persegue é esse perverso Amã, disse apontando para ele. Amã gelou nesse instante. Ficou olhando para o rei e para Ester sem saber o que fazer. Não acreditando no que estava ouvindo, o rei saiu dali do salão de festas furioso e foi para o jardim. Ele estava transtornado. Enquanto isso, Amã aproveitou essa curta ausência do rei, desesperado, se jogou no sofá onde estava Ester, implorando para que ela o livrasse da morte certa. Nesse exato momento, entra o rei, voltando do jardim e vê a cena. Aí complicou ainda mais. Disse o rei, será que você ainda pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? Mal acabou o rei de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Isso era sinal de morte imediata. Assim, foi executado Amã na forca que ele mesmo havia preparado para Mordecai. Isso acalmou o rei, mas ainda não estava tudo resolvido. O rei havia sido levado a assinar um terrível decreto. Estava chegando o dia em que os judeus seriam todos massacrados. Agora Ester, de forma dramática, se joga aos pés do rei, chorando e implora a ele para que não permitisse que a terrível ordem de Amã fosse executada. O rei estendeu o cetro de ouro. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. E continuou dizendo, se for do teu agrado, e se o senhor acha que o que peço está certo, assine um decreto anulando a ordem de Amã, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Revela sua origem judaica e o seu parentesco com Mordecai. Então disse o rei a Ester e a Mordecai, eu mandei enforcar Amã por tudo o que ele fez contra vocês e o seu povo, porém uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Mas escreva aos judeus o que vocês quiserem, assinem em meu nome e carimbem com o meu anel real. Então fez Mordecai como o rei determinou.
Chamou os secretários e ditou um decreto aos judeus, e rapidamente o espalhou em cartas por todo o reinado. Assim foi dada a ordem aos judeus para que se organizassem e se defendessem de qualquer ataque. Podiam acabar com todos os seus inimigos. A festa era geral por onde chegava a notícia. Imagine a alegria do povo judeu. Em Suzã, Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa real na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. O povo saía pelas ruas soltando gritos de alegria, comemorando com muitas festas. Chegou o dia marcado, 13 de março, o dia em que seria cumprida a sentença contra os judeus. Nesse dia, os judeus derrotaram e se livraram dos seus inimigos. A luta foi ferrenha. Caíram nada menos do que 75.000 pessoas. Ficou convencionado que, desse dia em diante, toda a família judaica comemoraria, através da festa de Purim, esse notável acontecimento. Essa festa é muito comemorada entre os judeus até o dia de hoje. Um dia, um outro ser, igualmente perverso e malvado, montou toda uma conspiração contra o povo de Deus, até que surgiu um Salvador, que veio para quebrar o sinistro plano de extermínio. Porém, isso custou-lhe a vida, a fim de que você e eu pudéssemos viver. Esther foi um tipo de Jesus Cristo, que hoje intercede em nosso favor diante do Rei do Universo, junto ao trono da graça, cujo cetro foi estendido para salvar a humanidade. O inimigo já foi vencido na cruz do Calvário e agora aguarda com assombro o dia de sua execução final. Esther, que grandeza de mulher! Façamos de Purim a nossa festa principal. Vamos celebrar com alegria o dia de nossa libertação do poder do mal. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício por mim.